Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta para poder falar com vocês em um novo vídeo, tá? Dessa vez a gente vai falar sobre literatura Arcade, ou arcadismo, conteúdo aí do primeiro ano do ensino médio, tá? Então você que vai fazer sua avaliação sobre arcadismo, eu estou aqui preparando para vocês dois vídeos, esse sobre arcadismo, surgimento, Europa, e depois um outro sobre arcadismo no Brasil, as particularidades da nossa realidade brasileira. Tá? O que é o arcadismo? O arcadismo ele é uma escola literária que surge depois do barroco e ele é uma escola de enfrentamento ao barroco. Analise o seguinte, quando uma escola literária surge, ela nasce com a proposta de superar a outra no sentido de que é um novo tempo, é um novo momento e que as pessoas então estarão debruçadas sobre esse novo fazer literário. Tá? O arcadismo ele tem uma particularidade, ele não só veio após o barroco, ele vem para de fato enfrentar o barroco e desconstruir o que o barroco tinha feito. Era comum as escolas anteriores uma substituir a outra e, digamos assim, ir tocando a sua vida, né? Então cada uma ia fazendo o que entendia como fazer literário, artístico, cada um ia tendo seu público leitor, ganhando seus leitores e aquilo ia seguindo, tá? Não havia essa ideia de para me dar bem, para me sair bem, eu vou desfazer o que o outro colocou, né? Mas isso acontece no arcadismo. O arcadismo ela parte para o choque, ela parte para o embate, ela parte para o enfrentamento do que o barroco tinha construído. Por quê? Porque o barroco ele faz um resgate de uma mentalidade anterior que defendia, né, a questão espiritual, religiosa, a visão de que o homem vivia condições ruins por castigos divinos, por exemplo, né? A dicotomia céu e inferno muito presente dentro da literatura, das artes, da pintura, das esculturas, do fazer artístico desse período. E uma educação jesuíta forte, presente nas escolas, uma prática de contra-reforma, onde a Igreja Católica, de maneira violenta e cruel, vem tentar resgatar os católicos que decidiram virar protestantes com o surgimento da chamada religião protestante, quando Martinho Lutero rompe com a Igreja Católica e funda uma nova religião, tecendo críticas ao fazer católico, a cobrança de indulgências, a pregação sobre purgatório, que biblicamente não tem base, e vários outros tópicos que o Lutero vai destacar aí dentro dessa transição do período dele de católico para o período dele enquanto protestante e o surgimento dessa religião, né? Então, o barroco está aí defendendo, né, essa coisa, essa visão religiosa, isso está impregnado, e o arcadismo ele vem como uma literatura que trabalha pelo contraditório disso tudo, né? Ele trabalha pela questão da defesa da ciência, do estudo, da pesquisa, ele nega a educação jesuíta, ele é contra a atitude da contra-reforma, né, de tentar forçar as pessoas a voltarem a ser católico e agir inclusive de violência e usando o nome de Deus, ou de um Deus, né? O arcadismo entende que a literatura barroca, a arte barroca, ela já estava desgastada e precisava ser reinventado um novo modelo artístico para inclusive atender a demanda do seu público, do seu novo público, que era a burguesia, né? Então, pensando toda essa estrutura, você tem o surgimento dessa literatura arcade, tá? O surgimento propriamente dito, quando nós falamos de Europa, na Grécia Antiga tinha uma região chamada Arcádia, uma região lendária, que seria governada e dirigida pelo deus Pan, tá? E era uma região habitada por pastores de ovelhas, né? Pessoas que viviam do campo, da relação com o campo, da criação de ovelhas. E
A Itália, então, resolve reproduzir este cenário. Como eles não tinham Arcádia, o que é que eles fizeram? Eles criaram uma academia literária chamada Arcádia, onde eles reuniam os autores, os pensadores, os poetas, os artistas, para dali então determinar o que seria o fazer arcadista de arte e literatura. Tá? Uma literatura, como eu falei, de enfrentamento a toda a herança barroca, uma literatura voltada à questão da simplicidade, da vida no campo, tá? Onde o eu lírico é um pastor, né? O pastor de ovelhas, inclusive a amada, a mulher amada é uma pastora, né? Uma outra pessoa que também está cuidando de ovelhas, que também vive dessa coisa do campo, né? Existe essa relação. A expressão de ideias, né? Dentro desse universo artístico, de uma adequação ao cenário, né? Estamos num outro cenário, não estamos mais abarrotados ou amarrados ao contexto da igreja. Então aí vem a proposta de uma literatura, né, que atenda a essa necessidade, a esse olhar da burguesia, que é quem vai consumir esse produto. Tá? E dentro das características da linguagem Arcade, você tem alguns tópicos. Um tópico desses é o chamado Fugere Urbem. O que é o Fugere Urbem? A fuga da cidade. Como eu disse, eles tentam reproduzir na Itália, né, uma ideia de região de pastoreio, né, de uma vida no campo, de uma sociedade que viva essa realidade camponesa. Tá? Então aí nesse momento os autores vão defender que as pessoas devem fugir da cidade em direção ao campo. Né? Perceba que a ideia de sociedade é justamente você sair do campo, a organização de sociedade com o desenvolvimento das cidades e do urbanismo, do processo de urbanização, é justamente você fugir do campo e ir para a cidade. O que o arcadista vai defender é o contrário, é que você saia da cidade e vá para o campo, mas não para passar um final de semana, não para espairecer de alguns problemas, mas sim para viver uma vida mais tranquila, mais ligada à natureza. Ou seja, a arma do arcadismo, né, o destaque do arcadismo é essa relação dele com a natureza. A vida com a natureza. É a escola literária que mais vai falar da natureza, que mais vai enaltecer a natureza e que mais vai trabalhar esse viés de simplicidade da vida no campo, das coisas e da forma de organização de uma sociedade, pensando essa realidade camponesa. Tá? Ele vai denunciar já nesse período a violência da cidade grande, as dificuldades que a cidade possui, que o universo urbano tem, e que o campo destoa, de que não é uma realidade dentro do campo. Tá? O segundo tópico é o chamado Aurea Mediocritas. Esse Aurea Mediocritas era uma defesa de uma vida medíocre materialmente, mas rica espiritualmente, em realizações. Espera aí, Lau. Você disse que eles enfrentam a questão religiosa. O que é esse fator espiritual? Bom, esse fator espiritual, na verdade, não é necessariamente a ideia de uma religião, mas sim você não ter muitas posses, não ter muita riqueza, mas conseguir ser feliz com o que você tem. Ou seja, ter uma espiritualidade de não apego a grandes riquezas, uma espiritualidade de ter uma mente tranquila, de poder repousar tranquilo, sabendo que o que você tem basta, que o que você tem é suficiente, de que você pode ser feliz com aquilo que você tem, porque aquela é a sua realidade, sem precisar buscar outras coisas, outros elementos e outras possibilidades, né? Outra realidade que não é a sua. Tá? Então, o Aurea Mediocritas é a concretização de uma vida que ele assume ser medíocre materialmente, mas que é rica em espiritualidade, é rica em tranquilidade, no sentido da paz de espírito. Você já deve ter ouvido essa expressão, né? Ter paz de espírito. Então, o que o autor Arcade está defendendo é isso. É uma paz de espírito, ainda que ele não seja dotado de muitas riquezas na vida simples que ele escolheu ter dentro do campo. Tá? Um outro ponto que marca
a característica da linguagem arcadista é a presença das ideias iluministas, tá? Como eu falei, o arcadismo ele faz um enfrentamento à mentalidade religiosa, chamada também e associada à ideia de ideias ou idade das trevas, né? O pensamento medieval, primitivo, mesquinho, de não desenvolver, né, o estudo científico, a defesa da ciência, a defesa das pesquisas, né, por acreditar e colocar tudo isso na conta das divindades, achar que foi Deus que fez assim, que a culpa é de Deus, né, ou melhor, que a culpa é do humano e que Deus está castigando, né, enfim, esse pensamento, essas ideias são contrapostas dentro da linguagem Arcade, né? Então entra aí as ideias iluministas, entra aí a defesa do estudo, da pesquisa, da valorização da ciência, tá? Tudo isso você vai encontrar dentro dessa marca da literatura Arcade, tá? As duas últimas marcas da literatura arcadista são o convencionalismo amoroso e o chamado Carpe Diem. O Carpe Diem é inclusive aquilo que mais associa-se à ideia do arcadismo, é aquilo que mais as pessoas lembram quando pensam em arcadismo, quando estudam arcadismo, a primeira coisa a ser dita. O Carpe Diem é o aproveitar o dia. Então essa vida no campo, essa relação com a natureza está aí associada com a ideia de você ter um relacionamento de aproveitamento da vida, né? De você pensar o dia, de você pensar a valorização daquilo que você, das pessoas que você gosta, que você ama, de quem você quer estar perto, certo? Então, há esse pensamento, né, de aproveitar o dia e a vida enquanto é possível, tá? Dentro dessa linha, não há espaço, por exemplo, para determinadas fixações de compromissos e de horário, né? Horário para acordar, horário para comer, horário para trabalhar, horário para cumprir um determinado trabalho, o trabalho tem que ser feito dentro daquele tempo. Não, é uma vida mais tranquila, é uma vida em sintonia com a natureza, onde você faz o seu trabalho, você usa também do tempo para descansar, você passa mais tempo até não produzindo do que produzindo, né? É uma lógica inversa, tá? Então, você trabalha com essa coisa de aproveitar mesmo, né, de debruçar-se sobre a natureza, observar o dia, observar o sol, observar a lua, observar as estrelas, observar a vida no campo, observar como os animais convivem, como as flores e as plantas surgem, como elas vão crescendo, sabe? Uma coisa bem bucólica, uma coisa bem tranquila, é dentro disso que é trabalhado a literatura Arcade. E por fim, por que a gente fala de convencionalismo amoroso? Tá? Você tem aí situações não artificiais nessa relação amorosa, tá? Não é próprio desse fazer poético. O poeta fala de si, tá? O eu lírico ele não está falando sobre outras pessoas, ele está falando do que ele verdadeiramente sente. E neste contexto, tá? Os personagens são, como eu falei, o pastor e a pastora, né? O pastor que ama uma pastora, que se declara para ela e quer viver com ela dentro dessa vida simples, presente no campo, fugindo da cidade, tá? Não há uma proposta de vamos para a cidade porque lá nós vamos crescer, nos desenvolver. Não, é vivendo ali no campo, e é assim que essa relação ela é construída, tá? Eu espero poder ter ajudado, enfatizando que nós vamos ter aí o conflito entre tudo que foi produzido pela literatura barroca versus o que está sendo produzido a partir de então pela literatura Arcade, e em breve um outro vídeo sobre arcadismo, mas aí com foco no Brasil, né, dando ênfase a essas características que eu citei, mas mostrando a realidade, o fazer, o trabalho dos nossos autores brasileiros, ok? Você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sino para receber as próximas notificações. Eu sou Lau Araújo, escritor, professor, historiador, e estamos juntos aqui, tá bom? Abraço.